Então, eu vou tentar falar sobre o idadismo, né, que é um preconceito, mas que aparece de muitas formas. O próximo, por favor. Primeiro, trabalhar a questão da velhice dos direitos, né, do idadismo e de como fazer. Em relação à velhice e os direitos, essa semana a gente teve um debate no grupo Velhice Cidadãs sobre um PL que está correndo na Câmara para a mudança da idade do idoso para 65 anos ao invés de 60 anos. E naquele tempo, naquele momento, a professora Ana Amélia Camarano questionou muito o fato de utilizar do dado etário arbitrariamente para definir velhice. O deputado Wilson da FETAENG estava ontem aqui em Minas Gerais, numa audiência pública itinerante da Cidoso, e considera-se idosa uma mulher de 55 anos, considera-se uma mulher de 55 anos, trabalhadora rural, apta para receber a sua aposentadoria. Porque se sabe que aos 55 anos, trabalhando na roça, o trabalho é exaustivo e assim, o desgaste é muito grande. E por isso, quando a professora Ana Amélia coloca velho para quê, que foi a grande questão que ela levantou na sua apresentação, as pessoas ficaram um pouco desconfortáveis, porque elas achavam que era necessário fazer esse estabelecimento dessa data, né, desse lugar. Mas eu acho que o que ela estava querendo dizer é que é preciso rever também a nossa própria concepção de velhice. E é um pouco sobre isso que a Isabela colocou, que o professor Alexandre colocou, que o professor Ariel colocou, é que a gente vai conversar quando a gente trata de idadismo ou etarismo. Próximo. Então, a velhice ela é historicamente estabelecida a partir de atitudes, crenças, valores e mitos da sociedade. E o indicador social que a gente busca, ele é sempre se manter em oposição à juventude. E o velho nunca vai ser o jovem. E o jovem não pretende ser o velho, se for para ser velho do jeito que os velhos estão sendo tratados hoje. É por isso que existe tanto descrédito e também existe uma lógica de idealização, de querer ser um velho implacável, um velho que não pode se mostrar frágil. Esse já é um grande conceito, um velho que não pode se mostrar frágil. Esse já é um grande conceito a ser debatido. Por que que a fragilidade não pode se manifestar entre nós? Próximo. E quando a gente trabalha preconceito, a gente está falando de um juízo preconcebido, aquele que você pensa a priori, né? E isso revela-se numa atitude discriminatória diante das pessoas, dos lugares, das tradições que nós não conhecemos ou que nós julgamos diferentes. Os preconceitos mais comuns que a gente já enxerga são os preconceitos de raça, cor, de idade, de gênero. Em relação ao preconceito também de classe social, os pobres, os ricos, né? E, geralmente, o preconceito etário, ele acumula os demais preconceitos. Em geral, uma pessoa negra, uma mulher pobre, que envelhece, ela vai acumular o preconceito de ser negra, ser pobre e agora ser velha. Por isso, a antropóloga Alda Brito da Mota, ela fala que no Brasil, se você ainda não sofreu preconceito de raça-cor, se você ainda não sofreu preconceito de classe social, se você ainda não sofreu preconceito de gênero, fica tranquilo, você vai sofrer preconceito etário. Então, daí a necessidade de nós alertarmos para desconstruir essa cultura que tolera e banaliza o preconceito contra as pessoas mais velhas. O próximo. Toda pessoa que envelhece poderá, então, ser alvo de idadismo em algum ponto da vida. E esse preconceito está a tal ponto disseminado na nossa cultura que sequer ele é percebido. Mas ele pode sim ser uma arma de exclusão social, ele pode ser uma arma discursiva que se revela discriminatória em relação à pessoa que sofre esse idadismo. Por isso é tão importante conhecê-lo e também enfrentá-lo. Próximo. Ele é universal. Ele está na nossa percepção do que seja uma pessoa idosa, ele está na percepção, nas nossas ações em relação às pessoas idosas. Nós mesmos, hoje, olhamos para o nosso processo de envelhecimento através das lentes desse idadismo. Sequer nós temos consciência desse nosso comportamento idadista. Por exemplo, quando eu falo que um preto é um preto de alma branca, eu estou sendo absolutamente racista.
Quando eu falo que um velho é um velho de espírito jovem, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, mas eu acho que eu estou valorizando ele. Não, eu não estou valorizando ele, eu estou desqualificando a velhice dele. E por isso eu falo que ele é, então, um velho de espírito jovem. Eu não sou velho, eu tenho juventude acumulada. Eu não tô velho, é uma questão de DNA, de data de nascimento avançada. Eu não estou velho. E a gente vai criando, então, todos os eufemismos para evitar assimilar a velhice como uma parte natural e desejável da vida. O próximo. E será que nós já fomos alvos de idadismo? Será que nós temos sido idadistas? Então, existem alguns critérios que a gente pode ajudar você a perceber se você tem sido idadista ou está sendo alvo de idadismo. O próximo, por favor. Alguma vez já te contaram uma piada que ridicularizava as pessoas de mais idade? Alguma vez já falaram com você de uma forma condescendente ou paternalista por causa da sua idade? Um médico, um profissional de saúde, um enfermeiro, ele já supôs que as suas dores fossem devidas à sua idade? Próximo. Sugeriram que você não escuta bem devido à sua idade? Você foi ignorado ou não foi sequer levado a sério devido à sua idade? Sugeriram que você não compreendeu bem uma questão devido à sua idade? Próximo. Chamaram você de um nome impróprio que te incomodava devido à sua idade? Você foi tratado com menos dignidade e respeito devido à sua idade? Alguém já disse ao senhor, o senhor é muito velho para isso. Você já foi alvo de violência física ou moral devido à sua idade? Infelizmente, muitos de nós, sim, sofremos preconceito por idadismo. Então, você é ridicularizado, você é menosprezado, você não é escutado. Você vai a uma consulta médica, o médico não se dirige a você, ele se dirige ao acompanhante que está com você. Você vai num supermercado, você é maltratado, as pessoas bufam quando você chega porque você é lento, porque você não fala, porque você não escuta da forma como as pessoas acham que você deveria escutar. Você é tido como ignorante porque você não sabe manusear um celular, porque você não sabe mandar uma mensagem, porque você não sabe receber, porque você replica. Mas mais do que isso, gente, existe uma forma de idadismo ainda mais terrível, que é o idadismo que o próprio Estado brasileiro comete em relação às pessoas idosas. O próximo. Nós temos, sim, um idadismo pessoal, quando eu externo crenças e sentimentos individuais acerca do envelhecimento de uma forma negativa. Eu tenho o idadismo cultural, quando eu tenho foco em estereótipos negativos relativos às pessoas idosas, mas eu tenho um idadismo estrutural, quando eu crio uma conjuntura econômica que retira as vantagens de se ter uma idade avançada por meio de uma aposentadoria compulsória, por meio de baixas pensões, por meio de acessos limitados a recursos de saúde e, aqui no Brasil, também a recursos de assistência social. Próximo. Então, o Estado brasileiro, ele promove um imaginário que aterroriza os idosos, porque os coloca como responsáveis pelos desequilíbrios da Previdência, das políticas sociais, das políticas de saúde. O próximo. O idadismo no Brasil está presente nas escolas, no trabalho, no comércio, no transporte público, nos espaços públicos, nos serviços de saúde, nos serviços de assistência social, nas instituições de longa permanência para idosos. E como que ele se revela nesses lugares? Os velhos, muitos velhos no Brasil, nunca tiveram acesso à escola. E a gente tinha um programa chamado Educação de Jovens e Adultos. E esse programa de educação de jovens e adultos, ele vai sendo cada vez mais dilapidado, dilacerado. Por quê? Porque o trabalhador, sim, o trabalhador precisa, mas o velho também tem direito, né? E assim, no serviço de saúde, quando o velho faz ping-pong, ele tem que ir várias vezes, porque ninguém escuta a queixa dele, porque ninguém está disposto a ouvir aquilo que ele trouxe, né? Nos serviços de assistência social, nas instituições de longa permanência, quando nós não oferecemos alternativas de cuidado, quando nós não oferecemos apoio para o cuidado, quando a família precisa cuidar. O próximo.
Então, o idadismo no Brasil, ele aparece quando a gente considera as pessoas idosas como se fossem todas iguais. Não, cada ser humano carrega, né, uma história única. E quanto mais velhos, mais diferentes, mais heterogêneos. Quando nós demonstramos o preconceito e um desdém, uma atitude paternalista em relação aos mais velhos, e claro, como já disse o professor Kalash, quando a gente chega ao cúmulo de cometer abusos e maus tratos físicos. Mas quando a gente chega a cometer abusos e maltratos físicos, nós já cometemos muito mais abuso e muito mais maltrato em relação às formas psicológicas, de expropriação financeira e de tantas outras. O próximo. E aí eu acho que esse é o papel do idoso, assumir o seu lugar de lutar contra o idadismo que se manifesta na falta de uma política de cuidados, da qual a instituição de longa permanência faça parte, porque não ter essa política também é uma forma de idadismo. E quando eu falo de instituição de longa permanência, a deputada Flávia Moraes falou, né, que a gente precisa cuidar que o abandono nas instituições, o abandono pelas famílias. As famílias que abandonam também foram abandonadas pelo próprio Estado, né? São histórias de vida diferentes. E nós entendemos que negar a existência da instituição não vai fazer as instituições desaparecerem. A gente precisa construir um Estado que inclua a política de cuidados que nos acompanha ao longo da vida. É triste, deputado Denis Bezerra, saber que apenas 2 deputados aderiram ao grupo de trabalho de política de cuidados. Isso, para mim, é uma reflexão. Será que vocês não estão fugindo da raia? Será que vocês não estão fugindo da responsabilidade de construir essa política? Mesmo sabendo que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil no nosso país, né? Eu acho que a gente tem que pensar, como já disse o professor Ariel, essa é a realidade de muitos hoje e esse é o nosso futuro, é o futuro de cada um de nós. A Organização Mundial de Saúde, quando ela coloca nos 4 pilares da década de envelhecimento saudável, o acesso a uma política nacional de cuidados continuados, integrados, de saúde e assistência, esse é um compromisso que o Brasil tem que assumir e tem que concretizar na forma de uma política de cuidados. O próximo. O próximo. E eu já estou caminhando para o final. Então, como fazer? Reconhecendo o problema, ele existe, conscientizando as pessoas idosas e os profissionais a respeito desses disfarces do idadismo, no meu vozinho, minha vozinha, né? Que são coisas terríveis, porque as pessoas têm nome, têm sobrenome, têm personalidade, querem ser reconhecidas como seres humanos iguais, dignos, né? E todas as consequências desse idadismo, como já apresentou a Isabela, né? Até em termos de redução de qualidade e de duração da vida. Então, o preconceito etário e a discriminação por idade, eles participam desse processo de transmissão intergeracional de conhecimentos, que permeiam as relações entre pais e filhos, entre avós e netos. Por isso é tão importante a nossa educação. O próximo. Nós precisamos educar o Brasil, educar para o envelhecimento, educar para a solidariedade, educar para a diversidade, educar para o respeito, educar para a redução da desigualdade. É intolerável a desigualdade que nós estamos assistindo. Nós precisamos educar para a paz. Não é armando as pessoas que nós vamos resolver nossos problemas. Pelo contrário, nós estamos criando ainda mais problemas. Então, nós precisamos mudar radicalmente a nossa educação, defender uma escola pública, uma universidade pública, defender pesquisas, defender o acesso a direitos para pessoas de todas as idades, de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as classes sociais. Este é o nosso lugar. É fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei, e até aqui eles não têm sido. Próximo. E, por fim, dizer também que a velhice é múltipla. Tanto é vencedor aquele velho que envelhece de modo ativo, que faz maratona, que sobe nos morros, que escala montanhas, né? Quanto é vencedor também aquele velho que hoje está numa instituição de longa permanência, que demanda cuidados e que ainda não teve o olhar do Estado brasileiro voltado para ele. Então, eu gostaria muito que a gente reconhecesse essa multiplicidade, mas para além da multiplicidade, também o direito aos direitos, né? E o direito à redução das iniquidades, como já apresentou o professor Alexandre Kalash. O próximo. E aí fica a nossa campanha, né? Envelhecer sem idadismo é nosso direito, e para fortalecer é preciso um trabalho em grupo.
a Frente Nacional se coloca à disposição da Câmara Nacional para apoiar, né, essa construção de uma política de cuidados continuados. Muito obrigada.